Vamos estar orando pelo Thales. Estendo suas mãos para cá. Ele vai estar ministrando hoje. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, usando o teu filho nessa noite. Que toda palavra que sair da boca dele, Senhor, venha ser como uma flecha, Senhor, direto nos nossos corações. Que possa, Senhor, essa flecha possa nos dar, Senhor, uma direção. Aonde nós devemos pisar, o que devemos fazer, Espírito Santo de Deus. Que venha ser um ensino, uma palavra rema, Senhor, do Senhor para nós. Assim oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento, igreja cheia do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Amém. Só minha sogra está bem, gente? Misericórdia. Boa noite. Gente, é uma honra poder estar servindo vocês essa noite. É uma honra poder servir a Igreja de Cristo, os filhos de Deus. E eu creio que Deus ele tem uma palavra que vai tocar no seu espírito e vai te ativar nessa noite em nome de Jesus. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer tocar no nosso espírito e nos ativar para que nós possamos ser vozes proféticas nessa geração. Para que nós possamos ser referência da glória de Deus onde nós passarmos. E o nosso tema desse mês é unidade. Glória a Deus. Como Deus ele tem ministrado coisas ao meu coração, coisas que eu preciso melhorar, coisas que eu preciso romper, coisas que, para que possa fluir aquilo que Ele tem para a minha vida, eu preciso aprender sobre esse tema. E eu queria que os irmãos abrissem lá em João, capítulo 17, versículo 20 ao 23, por favor. João 17, do 20 ao 23. Amém? Todo mundo achou? Fala assim: e oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E deles a glória que tu me destes, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que os amastes, assim como me amastes. Eu quero tratar sobre 3 tópicos hoje sobre unidade, que Deus ministrou no meu coração. E o primeiro deles é: a unidade ela não começa entre 2 pessoas físicas. Vocês sabiam disso? A unidade ela não começa entre eu e o Jucinei. A unidade ela não começa entre eu e o Rafael. A unidade no corpo de Cristo começa entre a minha pessoa e a pessoa do Espírito Santo. Eu não consigo ter unidade com o meu irmão se eu não tiver unidade com o Espírito Santo. Eu não consigo ser um com a Igreja de Cristo se eu não sou um com o cabeça, que é Cristo. E quem me leva a Cristo é o Espírito Santo. A Bíblia fala que nós vivemos no governo do Espírito, no ministério do Espírito Santo. Jesus ele morreu e ele enviou para nós o Consolador. A Bíblia fala que Jesus fala que ele iria, mas que ele ia enviar o Consolador. E em João 15 fala assim, João 15, 4, diz assim: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Se eu não estou em Jesus, eu não consigo dar nenhum fruto do reino. Se eu não tenho a presença do Espírito Santo na minha vida, eu não consigo dar fruto nenhum no reino. Se eu não tenho comunhão com Jesus, eu não consigo viver em unidade. Unidade começa
na vertical. Sou eu e Deus. Eu preciso ser um com o Espírito Santo. E a primeira coisa que eu preciso entender sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo ele não é um poder, o Espírito Santo ele não é uma brisa, o Espírito Santo ele não é um vento, ele não é uma sensação que eu tenho, ele não é um fogo que queima dentro de mim somente. O Espírito Santo ele é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem ciúme de nós. Então eu preciso primeiro ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Eu preciso, durante o meu dia, ter comunhão o tempo todo com Ele. Eu preciso estar em unidade com Ele durante o meu dia todo. E o que é estar em unidade com o Espírito Santo o dia todo? É eu me relacionar com Ele a todo tempo. Eu posso estar 24 horas do lado de uma pessoa e não ter unidade com ela, e não ter comunhão com ela. E muitas das vezes nós temos 24 horas do lado do Espírito Santo e não temos comunhão e não temos unidade com Ele. Porque não temos consciência da presença dEle em nós. Porque não temos consciência de que intimidade não é somente eu entrar no meu quarto e orar. Isso sim também é intimidade, isso sim também é comunhão. Mas muitas das vezes comunhão é você estar no seu dia a dia e você está prestes a fazer algo e você para e pensa: isso vai agradar o Espírito Santo? Ou você se pergunta: Espírito Santo, você vai gostar disso? Você acha isso legal? Quantas vezes nós fazemos isso durante o dia? Espírito Santo, poxa, isso vai agradar o seu coração? Eu sou um com Ele durante o meu dia, nas minhas atitudes diárias. Ou então quando eu cometo alguma coisa que desagrada Ele, Ele vem e fala comigo. Eu dou ouvido a Ele, reconheço o meu erro, ou eu deixo Ele de lado, porque eu não quero ouvir. Ser um com o Espírito Santo é ter comunhão com Ele, é ouvir a voz dEle, é abrir mão do meu orgulho para entender que Ele tem o melhor para mim e que eu preciso dEle, que eu preciso da presença dEle na minha vida. João 16:13 fala assim: no entanto, quando Ele, o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo o que Ele ouvir, isso Ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. João fala que tudo que o Espírito Santo falar não vai ser algo vão, vai ser a verdade que vem de Jesus. O Espírito Santo ele nos leva a toda a verdade. E o Espírito Santo tira de nós todas as mentiras. Quando nós vimos para a presença de Deus, nós éramos cheios de mentiras. Nós éramos cheios de coisas que nos afastavam, que nos tiravam da unidade com o Espírito Santo. Nós éramos cheios de coisas que nos afastavam da presença dEle. Nós não conseguíamos ser um com Ele. Nós estávamos distantes dEle. Só que nós conhecemos Jesus, glória a Deus, e Ele nos fez um. E eu preciso priorizar isso de todo o coração. Que nós venhamos entender que se eu não conseguir ser um com o Espírito Santo, eu não vou conseguir ter unidade com a igreja. Não adianta eu falar que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu jejuo, se eu não consigo ter união no corpo. As minhas palavras não valem de nada diante das minhas atitudes. Aquilo que eu falo não vale de nada diante daquilo que eu faço. Deus ele não observa palavras, Deus ele observa atitudes. Se eu tenho uma atitude de me humilhar diante dele e falar: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu quero ter comunhão com meu irmão, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ter unidade. E eu tomo a atitude de chegar, de me humilhar. E eu tomo a atitude de abrir mão do meu orgulho para poder andar em unidade com o corpo. Aí sim eu estou tomando atitudes diante de Deus que vai agradar o coração dele. Aí sim eu estou mostrando que eu estou tendo realmente uma unidade com o Espírito Santo, porque eu abro mão do meu orgulho, daquilo que eu acho que é certo, para aquilo que realmente é certo, que é a palavra de Deus. Segundo, fala assim no versículo
21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu estou em ti. Segundo passo da unidade é a unidade com o corpo. Se eu sou um com o Espírito Santo, se eu busco o Espírito Santo, se eu estou em unidade com Ele, consequentemente eu vou ser um com o corpo. Consequentemente eu vou estar na casa de Deus, consequentemente eu vou querer estar em unidade com os meus irmãos, consequentemente eu vou querer trabalhar no reino de Deus. Se eu sou um com o Espírito Santo, se eu busco o Espírito Santo, se eu busco a presença dEle, eu vou querer servir, eu vou querer estar junto com o corpo, eu vou querer ter comunhão, eu vou querer estar junto dos meus irmãos. E Salmo 133 fala que aonde há unidade, o Senhor Ele derrama a bênção, não somente a bênção, mas a vida para sempre. Quer ver um sinal que eu tenho vida de Deus em mim, se eu tenho unidade e comunhão com a minha igreja? Porque Salmo 133 fala que aonde há unidade, a bênção e a vida para sempre. Se não há vida de Deus em mim, eu não consigo andar em unidade. E se eu não andar em unidade, não há vida de Deus em mim. Eu preciso andar em comunhão. Eu preciso do meu irmão. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 44 e 45. Diz assim: e todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada um necessitava. O que eu acho mais legal é no 44, que fala assim, que todos que criam estavam juntos, tinham todas as coisas em comum. Será que eu tenho tudo em comum com os meus irmãos em Cristo, com a família em Cristo? Será que eu posso virar e dizer hoje que eu tenho tudo em comum com meu irmão? Será que eu posso dizer hoje que eu sou suporte para o meu irmão? Aqui fala que os apóstolos vendiam seus bens, mas eu creio que muito mais do que bens, eles eram um em tudo. Eles eram suporte um para o outro em tudo. Na área emocional, na área espiritual, na área material. Eu creio que muitos deles chegavam uns para os outros e falavam, cara, eu não estou bem, eu estou passando um momento assim, 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 emocionalmente falando. Cara, a minha vida com Deus não está bem, eu não estou bem, cara. Eu creio que eles tinham liberdade para poder chegar diante dos outros irmãos e confessar e falar. Se um irmão não tivesse alguma dificuldade com o temperamento do outro irmão, eu tenho certeza que ele chegava diante do irmão e falava assim, irmão, cara, eu tenho dificuldade com o seu temperamento, cara. Você me perdoa, velho? Eu tenho muita dificuldade com você. Porque às vezes você fala assim, 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 e para mim é difícil, cara, para poder entender isso. Mas você me explica o porquê assim? E eu creio que eles conversavam, que eles estavam ali, e ali havia cura. Porque Tiago fala que eu preciso até ir ao outro irmão confessar. Confessai vossas culpas uns aos outros, para que sejais curados. Irmão, se eu confessar para Deus eu vou ser perdoado, mas se eu confessar para o meu irmão eu vou ser curado. Não adianta eu somente ser perdoado, porque muitas vezes eu chego diante de Jesus e falo, Senhor, me perdoa porque eu falei mal do irmão, me perdoa porque eu tenho dificuldade com o temperamento do irmão. E eu não chego diante do meu irmão para confessar a ele, e eu continuo no mesmo erro. Eu continuo na mesma dificuldade. Eu não consigo romper em relação ao meu irmão, eu não consigo olhar para o meu irmão e amar ele.
porque eu ainda estou com a mesma dificuldade de sempre, porque eu não fui diante do meu irmão e falei, irmão, eu tenho essa dificuldade com você, cara. Eu não consigo romper. Eu preciso ser curado. Na unidade não tem orgulho. Se eu tiver orgulho, não tem unidade. Enquanto o meu orgulho prevalecer, a unidade não vai ser realidade em minha vida. Eu não vou conseguir fazer parte do corpo. Enquanto o meu orgulho e a minha arrogância for mais prevalecer mais em mim do que a presença do Espírito Santo e a humildade, eu não vou conseguir andar em unidade. Eu não vou conseguir estar no corpo. Porque toda vez que acontecer algo que vou diante de mim e aquilo, eu senti que aquilo me ofendeu, eu vou sair fora. Eu não vou ficar. Porque o meu orgulho não deixa que eu fique. Muitas das vezes, nós que já estamos um pouco maduros, nós temos a crise do irmão mais velho do filho pródigo. Vocês já perceberam? Nós que somos um pouco mais maduros na fé, que já temos um pouco mais de caminhada, não que somos melhores do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém está no nível de ser superior a ninguém, pelo contrário. A palavra de Deus fala que eu devo considerar meu irmão maior do que eu. E muitas vezes a gente está nesse síndrome do irmão mais velho, porque a gente não consegue aceitar o erro do outro. A gente não consegue compreender o erro do outro. A gente prefere apontar o erro do outro, mas não amar o outro e entender que a gente já passou por aquele processo e que outra pessoa que estava mais madura do que nós nos abraçou, nos amou e nos trouxe cura através da palavra de Deus. Às vezes a gente está na crise do irmão mais velho que olha para o filho pródigo e entende uma coisa, gente. Filho pródigo não é quem sai da igreja. Filho pródigo é quem sai da presença do pai. Eu posso estar dentro da igreja e ser um filho pródigo, porque eu não estou na presença do pai. Porque eu matei o pai na minha vida. Filho pródigo não é quem sai da igreja somente. Filho pródigo é quem sai da presença do pai. E eu, às vezes, como o irmão mais maduro, nós, como irmão mais maduro, às vezes precisamos abraçar aqueles que ainda não entenderam algumas áreas. Ser suporte para ele. Efésios capítulo 4, versículo 2, diz assim, Efésios capítulo 4, Efésios 4, 2 fala assim, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu preciso ser suporte para o meu irmão. Se eu quero viver em unidade, eu preciso ser suporte para ele. Eu preciso ser alguém que vai abraçar ele e falar, irmão, conta comigo, cara. Irmão, eu quero ser bênção para a sua vida. Irmão, eu sou um com você. Cara, eu estou com essa e essa dificuldade. Irmão, também passei por isso, cara. Eu rompi, eu estou aqui. Vamos estar juntos, estamos juntos. Cara, eu não consigo romper nessa área da minha vida. Cara, eu também não consegui, eu consegui. Você também vai conseguir, eu creio naquilo que Deus tem para a sua vida. E não apontar. Eu preciso amar e não apontar. A nossa função é amar. Eu preciso suportar o meu irmão em amor. Suportar não é falar assim, ai, meu Deus. Ai, o irmão, misericórdia. Tem que suportar, né? Não. Suportar é, irmão, vem cá. Você está com dificuldade? Cara, eu estou observando que você está assim, assim, assim. Meu filho, o que está acontecendo? Você está bem? Você está precisando de ajuda? E cara, só é suporte, só tem suporte quem aceita, tá? Quem não aceita suporte, não tem suporte. Não tem como eu ser suporte para a vida do Rafael se ele não aceitar. Se ele não reconhecer.
Não tem como eu ser suporte para a vida do Mateus, não tem como ser suporte para a vida de outro irmão, se o irmão que precisa do suporte não reconhecer que precisa da ajuda e precisa da cura. E Deus, ele nos chamou para ser suporte, um para os outros, para abraçar uns aos outros, para amar uns aos outros. E o terceiro tópico que Deus ministrou ao meu coração, que fala lá em João 17, que fala assim: eu neles, 17:23, eu neles e tu em mim, para que eles possam ser perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes assim como me amastes. A nossa unidade atrai vidas. A nossa unidade atrai outras pessoas. A nossa unidade atrai famílias. Quando as pessoas olham para nós, elas procuram ver um amor. Não um amor que não tenha defeitos. Não um amor que não tenha, às vezes, diferença de pensamentos. Mas um amor de verdade, um amor que abrace. Um amor que não seja um amor falso que dá um tapinha pelas costas e por trás trai a pessoa. Não. O mundo lá fora, ele procura em nós o verdadeiro amor, o amor de Jesus. O amor que abraça, o amor que perdoa, o amor que ama. A unidade traz as vidas. Poderiam ter muito mais pessoas do que hoje, se nós tivéssemos andando realmente em unidade. Poderiam ter muito mais vidas aqui. Poderiam ter muito mais jovens na rede de jovens, se nós estivéssemos andando em unidade. A palavra não é só para vocês não, tá, gente? É para mim também. Eu poderia ter muito mais pessoas na minha célula se a minha célula andar em unidade. Cacá ontem trouxe uma palavra na célula que fala sobre que Deus iria derramar a chuva de bênçãos. Muitas das vezes Deus não derrama a chuva de bênçãos por causa de nós mesmos, porque nós impedimos com que Ele derrame a chuva de bênçãos na nossa vida. Às vezes poderiam ter muito mais pessoas, às vezes nosso ministério poderia estar muito mais na frente. Às vezes muitas vidas poderiam ser alcançadas através de nós, se nós não impedíssemos que a chuva de Deus viesse sobre nós. Se nós não quebrássemos alguns princípios da palavra de Deus, que não tem como Deus fazer. Deus, ele não vai fazer nada sem que haja princípios. Deus não vai cumprir nada sem que haja princípios. E um princípio para que tenha muitas vidas na presença de Deus é a unidade. Thales, onde que prova isso? Atos capítulo 2, de novo. A Mary falou sobre a igreja primitiva. Atos capítulo 2, versículo 47. Vamos começar do 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam-os com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Unidade traz vidas, unidade traz famílias curadas. Se eu quero ver essa igreja com mais pessoas, com mais vidas, eu preciso aprender o princípio da unidade. Eu preciso aprender a ser um com o corpo. E o mais importante, eu preciso aprender a ser um com a minha liderança. Eu preciso aprender a andar em unidade com a minha liderança, porque Deus não faz nada quebrando princípios. E um dos princípios da palavra de Deus é: Deus não passa por cima de autoridade. Deus, ele não passa por cima de liderança. Deus, ele não quebra o princípio da autoridade. Eu preciso andar na mesma visão que os meus pastores andam. Se eu não tenho unidade com os meus pastores, nada na minha vida vai fluir. Ministerialmente não vai fluir.
financeiramente não vai fluir, emocionalmente não vai fluir. Eu preciso ter a mesma visão que a minha liderança. Eu preciso honrar a minha liderança. Eu preciso chegar diante da minha liderança e falar assim: pastor, qual que é a visão do Senhor para a igreja? Pastor, qual que é a visão do Senhor para o ministério que o Senhor me confiou? Eu preciso me submeter à minha liderança. Eu preciso chegar diante dos meus líderes e falar assim: pastor, eu não estou conseguindo, cara, obedecer a visão. O Senhor me perdoa, eu quero retornar. Eu preciso me humilhar e eu preciso ser curado. Eu estou com essa e essa dificuldade em relação a isso que o Senhor falou. Eu não consigo concordar. Sem confrontar, sem nada. Somente chegar e abrir e se falar. Falar o que eu estou sentindo. Fala, pastor, eu tenho muita dificuldade em relação a isso que o Senhor fala. E eu tenho certeza que Ele vai chegar diante de você e vai falar assim: meu filho, é por causa disso, e disso, e disso, e disso. É por causa de um princípio da palavra de Deus que fala isso assim. Irmão, você vai ser curado. Eu vou ser curado. Quando eu chego diante da minha liderança e eu me exponho, só tem cura quem se expõe. Quem fica escondendo, não tem cura. Já viu quando a gente machuca, a gente vai no PU, eles mexem no machucado da gente? Dá uma raiva. Dói. Dói muito. Mas depois não é curado. Tem que doer, irmão. Tem que mexer. Você tem que expor. Tem que ter coragem para expor. Tem que ter coragem para falar e falar assim: eu estou ferido. Eu preciso de cura. Eu preciso mudar nisso. Se eu tenho uma dificuldade com o temperamento do meu líder, eu preciso chegar diante do meu líder e falar assim: cara, eu preciso conversar com você. Eu tenho dificuldade com o seu temperamento em relação a isso. E eu preciso romper nisso. Mas se eu esconder dele isso e falar assim: eu não vou fazer não, porque o fulano está na frente. Eu e fulano, o santo não bate, o santo não dá. Não bate. Eu não vou romper. A igreja não vai romper. As vidas não vão ser alcançadas, porque eu não consigo andar na mesma visão da minha liderança. Porque eu não consigo me submeter. Porque eu não consigo abrir mão do meu orgulho. Porque eu não consigo me ver. Às vezes a gente aponta muito o defeito do outro e esquece de olhar para os nossos. Às vezes a gente crucifica a nossa liderança por um erro e esquece de tantos erros que eles perdoaram nossos. Quantas vezes eles nos abraçaram? Quantas vezes eles foram um conosco? Quantas vezes eles nos trouxeram cura? Quantas vezes o irmão ao lado nos deu um abraço e esse abraço nos trouxe cura? E a gente abre mão disso tudo por causa do nosso orgulho várias vezes e deixa de viver em unidade e acha que é mais fácil deixar para lá. Não, vou deixar para lá, deixa isso para lá, vou me afastar. Se cortar o seu dedo do seu corpo, cortar ele fora, cortar ele todo, quem é que vai morrer? Vai ser o seu dedo ou vai ser o seu corpo? Se arrancar meu dedo fora e ele perder a vida, o sangue que corre daqui para lá, e essa ferida foi estancada no meu dedo, quem vai morrer? Vai ser o meu dedo que foi arrancado ou o meu corpo? É o meu dedo que foi arrancado. Se eu escolho sair do corpo de Cristo, quem é que vai morrer espiritualmente? É o corpo de Cristo ou sou eu? Sou eu. Se eu escolho sair do corpo, quem morre não é o corpo, quem morre sou eu. Se eu escolho não viver em unidade do corpo, não fazer parte do corpo, não honrar, não vestir a camisa do corpo, quem acaba tendo morte não é o corpo, sou eu. Lógico que vai fazer falta no corpo, porque cada um tem a sua função no corpo, mas o corpo não morre. Jesus, o cabeça, não deixa o corpo morrer por causa de um mimo meu. O cabeça não deixa o corpo morrer por causa de
um mimimi meu. O cabeça não deixa o corpo parar. Os sonhos que a cabeça tem para o corpo não param por causa de mim. Eu preciso entender isso. E eu preciso avançar. E eu preciso romper. E eu preciso me humilhar. E voltar de novo para o corpo. E estar junto. E voltar a ter a vida da cabeça em mim. E voltar a fazer parte daquilo que Deus me chamou para fazer. E que nessa noite essa palavra venha falar ao coração de vocês. Que nós vamos ser um com o Espírito Santo. Que nós vamos ser um com o corpo de Cristo. Que nós vamos ser um com a nossa liderança. Nos humilhar diante do Senhor. Ter uma vida diante dEle. Em unidade. Em humilhação. Reconhecendo que somos nós que precisamos de estar no corpo. Somos nós que precisamos de Cristo. Somos nós que precisamos nos humilhar diante dEle todo dia. Somos nós que precisamos da graça dEle. E reconhecer que a nossa vida sem Ele é vazia e morta. Amém, queridos? Vamos estar nos colocando de pé, vamos estar orando. Em nome de Jesus. Para poder estar encerrando já. Amém. Amém. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar e te exaltar e te agradecer por essa palavra. E nós queremos clamar a Ti, Senhor. Nós queremos ser um com o Teu Espírito, nós queremos ser um com o Senhor, nós queremos nos humilhar diante de Ti. Nós queremos, Senhor, viver juntos a Ti, junto do Seu corpo, em unidade, Deus, servindo e amando o Senhor, servindo e obedecendo a Tua palavra, servindo e agradando o Teu coração. Espírito Santo, nos ensina a cada dia a ser um, Senhor, com o Senhor, a estar junto a Ti, a Te buscar, a Te amar, a Te honrar e a Te obedecer. Nos ensina a cada dia a nos humilharmos diante de Ti, Deus, e, Senhor, amar, Senhor, o Senhor de todo o coração, e amar o nosso próximo, e amar o nosso irmão, e amar, Senhor, o corpo a qual o Senhor nos colocou, Deus, o corpo de Cristo, Senhor. Nos ensina, Senhor, a usar nossos dons, nossos talentos, Senhor, para que esse reino e esse corpo venha crescer e avançar a cada dia, para que aquilo que o Senhor sonhou para esse corpo venha, Senhor, ser algo real nessa cidade, nessa nação, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos à disposição do Senhor, para que o Senhor faça em nós e através de nós algo sobrenatural, algo maravilhoso da parte do Senhor, para que o Senhor nos cure, nos transforme, nos traga, Senhor, a vida, nos traga, Senhor, a vida e a glória e a presença do Senhor em nós, e que isso venha, Senhor, em nome de Jesus, atrair aquelas pessoas que estão lá fora, que isso venha atrair aquelas vidas que estão lá fora, que isso venha atrair as famílias que estão lá fora, Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, em nome de Jesus, venha, Senhor, nos levar a um lugar mais alto em Ti, na Tua presença, um lugar de humilhação, um lugar de rendição, um lugar, Senhor, onde nós abrimos mão do nosso orgulho, Senhor, daquilo que nós achamos, para aquilo que realmente é verdade, Deus. Espírito Santo, que o Teu amor a cada dia nos constrange, esse amor que luta por nós, esse amor que nos tira toda mentira, esse amor que nos leva à verdade, que é Cristo, Deus. Que esse amor venha ser uma realidade no nosso coração, que esse amor venha ser uma realidade na nossa vida todos os dias, Senhor. E que esse amor venha dar muitos frutos, frutos para a glória do Teu nome, Senhor. E nós cremos que chegará o tempo, Senhor, que essa igreja estará cheia de novas vidas, cheia de novas famílias, Senhor. Que essa cidade vai ser cheia da glória de Deus, e que nós seremos o canal dessa glória, Senhor, que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai trazer restauração, que vai trazer vida, Senhor, sobre essa cidade, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Assim nós te oramos, te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.